Segundo Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 23. Encontra aí, nós vamos orar. Pedir ao Senhor para que Ele venha falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Jesus querido, te adoro, te exalto, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus tremendo. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a Deus para que nesse momento o Senhor venha falar conosco. Nós estamos com o nosso coração sedento, Pai. Nós estamos, ó Deus, com o nosso coração sedento para ouvir a Tua palavra, para ser cheio do Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha, Deus, aquietar o nosso coração, Pai. Toda distração, todo incômodo, tudo que vem para roubar esse momento, que é o momento onde o Senhor vai estar falando conosco. Nós repreendemos em nome de Jesus, que esse momento seja um momento precioso na Tua presença. Que o nosso coração seja acalmado diante do Senhor, a nossa mente, em nome de Jesus, todo pensamento seja cativo, Deus, à obediência da Tua palavra. Pai, que as sementes lançadas neste momento, nesse lugar, possa crescer e dar frutos. Deus, em nome de Jesus, eu peço a Deus que eu venha diminuir, que eu venha desaparecer nesse momento e que o Senhor venha falar através de mim. Eu sou Tua, Senhor, me coloco à Tua disposição nesse momento. Que Teu nome seja exaltado, glorificado, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler? 2 Samuel 23, versículo 1. E nós vamos ler do 8 ao 12. 2 Samuel 23, do 8 ao 12. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe de 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Oiata Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samar, filho de Agé, de Ará. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. E os exércitos de Israel fugiu dos filisteus. Mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu a terra e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amém. Aleluia. Quando nós pensamos em valente, um homem valente, e que nós pensamos que esse homem é um homem da Bíblia, em quem que você pensa? Logo no começo. Valente. Davi. Né? Davi era um homem muito valente. Ele foi chamado pelo Senhor ainda na sua mocidade. E ele foi ungido para ser rei. Mas antes de ser rei, Davi ele conquistou muitas coisas. Né? Davi, ele foi um grande guerreiro, ele matou um urso, um leão, ele derrubou o gigante. Depois ele foi nomeado rei, ele fez grandes conquistas. E além das guerras, Davi ainda escreveu 73 salmos. Davi também era um adorador. Davi era um rei diferenciado, porque ele era um adorador e um guerreiro. Ele venceu muitas batalhas, muitas lutas. Em todo tempo, Deus era com ele. O Senhor era com ele aonde ele ia. Lá em 2 Samuel 8:6 diz isso, que tudo que Davi fazia, Deus estava com ele. Por isso ele teve muitas vitórias. Mas Davi também, nesse tempo, ele fugia de Saul. Porque Saul queria matar Davi. Porque Davi estava conquistando muito e a fama de Davi percorria pela terra. Isso entristecia o coração de Saul. Saul tinha muitos ciúmes, porque ainda antes de ser rei, ele já era reconhecido como tal.
Ele já havia, a sua fama tinha percorrido ao ponto das mulheres de Israel cantarem, zombando de Saul, dizendo, Saul matou 1000, mas Davi matou milhares de milhares. Elas zombavam, porque Davi começou a ocupar um lugar muito grande em Israel, muito alto em Israel. Então, além de todas essas lutas, ele era perseguido por Saul. Então, ele vivia correndo de Saul, porque Saul estava sempre querendo o matar. E numa dessas fugas de Davi, porque Davi em nenhum momento ele quis ser maior que Saul, Davi sempre foi leal, Davi sempre obedeceu essa questão de hierarquia. E ele estava esperando o momento certo dele ser rei. Mas Saul não entendia assim, então Saul queria o matar. E numa dessas fugas, ele foi para uma caverna. Mas ele chegou lá, porque saindo de uma cidade para outra, ele foi reconhecido. E os guerreiros daquela cidade de Aquis falou assim, esse daí é Davi. O rei falou, não, será que é ele? Ele começou a babar e se fazer de louco para não ser pego. Depois disso, ele encontrou uma caverna, chamada Caverna de Adulão. E ele entrou naquela caverna e ele se escondeu lá. Mas quando as pessoas daquela cidade começaram a saber e a ouvir alguma coisa de que Davi estava naquela caverna, eles começaram a ir. Esses homens que começaram a ir até Davi eram homens desprezados, homens endividados, homens aparentemente alguns Zé Ninguém. E esses homens começaram a ir até Davi, eles queriam lutar por Davi. Porque se você for ver lá no capítulo 23, no versículo 1, fala que estas são as últimas palavras de Davi, ou seja, já estava perto da morte. Em 2 Samuel não é registrada a morte de Davi, mas em Reis nós já temos registro da morte de Davi. Então essas palavras eram as últimas palavras de Davi. Davi já não era mais aquele moço, Davi já estava cansado, já estava chegando no final da sua vida. E ainda assim ele estava sendo procurado para ser morto. Então ele ali escondido, alguns homens começaram a procurar Davi. Eles queriam lutar por Davi. E é muito engraçado que guerreiros chamam guerreiros, Lá em 2 Samuel 22, 2, nós vemos o Senhor, Davi cantando ao Senhor, dizendo, o Senhor é a minha força, Ele é a minha rocha, Ele é o meu libertador. Davi sempre teve essa certeza da vitória. Se você vê em todas as batalhas que Davi tinha, ele sempre cantava ao Senhor um cântico de vitória. E quando ele estava ali escondido, ainda assim, um guerreiro é sempre guerreiro. Os homens se juntavam a ele falando, eu quero lutar por você, com você. E começaram a chegar homens de toda parte para lutar com ele. Davi fez daquela caverna um lugar de formação de valentes. Davi acreditou que aqueles homens poderiam ser grandes campeões. Eram 37 valentes. Esses homens eram homens anônimos. Esses homens, aqui em Samuel fala que eles eram homens endividados. Homens endividados. Homens que não tinham valor para a sociedade. Mas Davi pegou todos aqueles homens que veio até ele, 37 homens, e fez daquela caverna um lugar de formação de valentes. Ele mesmo sem força, mesmo fugindo, mas ele aproveitava as oportunidades para formar valentes. Eu quero compartilhar com vocês quem são esses valentes. Quem são esses valentes de Davi? Aqui no versículo 8 fala, estes são os principais guerreiros de Davi. Dentre tantos outros, Davi, nas suas últimas palavras, destacou 3 homens. Normalmente, quando a pessoa está prestes a morrer e ela dá as últimas palavras, essas palavras são consideradas palavras importantes. Então, esses 3 homens foram destacados com muita importância por Davi. E nós vamos falar um pouco sobre eles. O primeiro é Josebe-Basebete. Lá no versículo 8, fala que esse homem, que é também chamado de Jabezão, ele era o chefe dos guerreiros e numa ocasião, com uma lança, ele enfrentou 800 homens numa mesma batalha e o matou.
Quando a gente ouve isso, dá a impressão que a gente está ouvindo uma história que não aconteceu, de um filme, daqueles guerreiros, aqueles homens, né, que foram preparados. Parece um conto. Mas isso aqui é verdade. Josebão, ele era um guerreiro. Ele foi treinado por Davi. E ele tinha Davi como referência. Davi era um grande conquistador. E esse homem, ele estava numa situação onde só ele, lutando, só ele, matou 800 homens. Quando você ouve isso, que tipo de homem é esse? Um homem determinado. Um homem que não tem medo. Então, quem são esses valentes de Deus? Jobezão mostra que esse valente de Deus é um homem determinado, um homem que não tem medo, um homem que tinha confiança na sua lança, mas mais do que isso, tinha confiança no seu Deus. Na Bíblia nós vemos muitos exemplos de homens que sozinhos lutaram e tiveram grandes vitórias do Senhor. Nós temos exemplos de homens destemidos, homens determinados, homens que sabiam onde queriam chegar. E quando nós vemos a história desse homem, de Jabezão, nós percebemos que esse homem era um homem determinado. Ele foi chamado de valente de Davi. O valente é aquele que não se desanima diante dos obstáculos. O valente é aquele que se levanta quando ninguém quer. Quando está todo mundo preocupado com outra coisa, ele se levanta por uma causa. Quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, nós percebemos que existem poucos valentes de Deus. Existem poucas mulheres e poucos homens que acreditam naquilo que Deus lhe falou, naquilo que Deus lhe disse, que acreditam que eles podem. Se você perceber, o que mais tem hoje são livros de autoajuda, falando você pode, você consegue. Por quê? Porque as pessoas já não confiam mais em si. Mas o pior disso é quando nós, igreja do Senhor, não confiamos mais no Deus que nós temos. Como que pode um homem só lutar e vencer 800 filisteus? E talvez você está pensando, como eu posso vencer a minha luta? Os meus inimigos? Como eu posso vencer aquilo que está acontecendo ao meu redor? Eu sou só um. Talvez você na sua casa, você fala assim, eu sou só um na minha casa. Para ser um guerreiro, eu prefiro ficar quieto, senão eu vou me ferir. Quantas e quantos guerreiros do Senhor têm olhado para a situação em volta e têm falado, eu vou parar porque eu sou só um. Talvez no meio de uma luta, de uma dificuldade, você também já olhou para os lados e falou assim, só tem eu aqui, eu vou parar. Muitas pessoas têm feito isso. Por isso que esses homens receberam um lugar de destaque. Porque a atitude deles, atitude de valente, de guerreiro, essa atitude de determinação, essa atitude de confiar, de saber que há um Deus que luta por ele, que há um Deus que luta por mim, há um Deus que luta por você, está cada vez mais escassa. As pessoas estão tirando as suas armaduras de guerreiro, estão tirando a espada, jogando no chão, falando, eu não quero mais lutar. Eu estou cansado de lutar. Quantos aqui não já falaram isso, ou não já pensaram isso? Deus, basta. Chega. Mas esse Davi, esse homem que fez escola para Jabezão, quando ele viu aquele gigante filisteu, ele era uma criança. Ele não tinha armas, mas ele confiava no Deus dele. Olha que tremendo. Ele confiava no Deus dele. De repente você tem falado, eu tenho um Deus que luta por mim. Mas no momento desse Deus agir e desse Deus mostrar o seu poder, você está jogando a sua arma no chão e dizendo, Senhor, eu não quero. Esse homem, ele lutou com 800 homens numa batalha e matou os 800 homens.
E eu fiquei me perguntando, Senhor, será que ele matou um por um? Será que ele matou um por um? Como que ele aguentou? É muito homem. A Bíblia não fala como ele matou. Mas da mesma maneira que lá em 2 Crônicas, lá com aquele rei Josafá, veio aquele exército enorme. Josafá estava desprevenido. E ele pediu para que os levitas fossem na frente adorando. Ele pediu para o povo orar, para o povo jejuar. E falou assim, vamos lá guerrear. E quando Josafá chegou no campo de batalha, todos os soldados já tinham um matado o outro. Porque o Senhor fez uma grande obra, que Josafá não precisou matar nenhum deles. Pode ser isso que aconteceu aqui, não sei. Mas nós precisamos aprender e entender que o Senhor nos chama para ser guerreiros. Deus não precisa de homens e mulheres medrosos, mas Deus precisa de homens e mulheres valentes. Homens e mulheres destemidos. Que tipo de Deus nós servimos? Que tipo de Deus nós temos servido, nós temos adorado? Que tipo de Deus nós temos ajoelhado e orado? Quem é esse Deus? Você conhece o seu Deus? Davi fala nos Salmos, o Senhor dos exércitos é o seu nome, poderoso nas batalhas. Esse é o nosso Deus, o Deus que nunca perdeu uma batalha. Ele é vencedor invicto. Portanto, se você está em Cristo, se Ele é o teu Deus, levanta-se como guerreiro do Senhor com a tua arma. Eu não sei se a tua espada está meio atrofiada, se está enferrujada, mas se você é guerreiro do Senhor, o convite do Senhor nesta noite é para você se levantar e guerrear. Pelo menos tenta. Pelo menos tenta. Você não sabe que tipo de circunstância é. Qual que é o tamanho dessa circunstância? Aquele homem não sabia quantos homens eram, que tipo de homens que eram, se eles eram muito bons ou muito ruins. Ele lutou. Às vezes nós olhamos para a circunstância, a gente nem sabe como está direito. A gente nem sabe se a gente vai conseguir ou não, mas a gente, primeira atitude, pare aí, eu estou sozinho. Um com Jesus não é a minoria, é a maioria. Se você está com Jesus, você não está só. Eu tenho certeza que para aquele exército de 800 pessoas, Jabezão não lutou sozinho. Eu tenho certeza que naquele momento, Deus estava com ele. O anjo do Senhor estava ali batalhando junto com ele. Você não está só. Mas você precisa se identificar como guerreiro. Você precisa se levantar como guerreiro. Você tem que usar a tua espada. Nós temos uma espada. Você tem uma espada aí? Pode levantar? Deixa eu ver se é verdade. Nós temos uma espada. E aí quando o diabo vem com as suas artimanhas, falando aquilo que não é verdade, o que nós temos feito? Isso aqui é para antigamente, não é para mim. Nós não temos usado. Mas quando nós entendemos o que essa espada é, ela é poder de Deus. Quando nós entendemos que a palavra do Senhor é uma arma de guerra contra Satanás, nós fazemos como fez Davi. Você vem a mim com espada, com armaduras, mas eu vou em nome do Senhor Jesus. É assim que nós agimos quando nós estamos na guerra. Os valentes de Deus são pessoas determinadas, porque eles se conhecem e ele conhece o Deus que ele tem. Sabia que nós não sabemos até onde nós podemos ir? A gente não sabe. Tem coisas que você fala assim, meu Deus, como que eu consegui isso? Por quê? Porque você nunca na sua vida vai imaginar que você vai aguentar pressão, aguentar lutas, provações. Você não imagina. Você não vai ficar pensando nisso. Mas quando você está dentro da luta e você passa por ela, você olha para trás e fala assim, meu Deus, como que eu sou forte? Como que eu sou forte? Até pouco tempo atrás, eu me considerava uma pessoa muito medrosa. Mas depois que eu tive meus filhos, parece que eu virei uma onça, não sei. Sabe? Me deu uma força, uma coragem, né? E eu era tão medrosa que eu pensava assim, eu acho que seria melhor se os filhos fossem trazidos por uma cegonha.
Tão bonitinho. Eu falava desse jeito. Ai, Deus, tão bonitinho, uma cegonha traseira, naquele paninho assim, né? Não vou sentir dor nada, de tanto medo. Porque eu pensava assim, meu Deus, eu não vou conseguir ter filho. Quando eu tive filho, a minha mãe falou, não acredito que você está tão bem. Eu achava que você não ia conseguir. Eu falei, então, mas como eu nunca tinha tentado, não dá para eu saber. Né? Então eu tive um. E aí, foi tão bom que tive outro. Né? Então assim, muitas coisas que acontecem, a gente pensa assim, eu não vou conseguir, mas você não tentou. Como que você sabe? Ai não, por essa eu não aguento. Por isso que muitas pessoas têm tirado as suas vidas. Porque elas olham para a dificuldade e falam assim, ai, eu não aguento. Eu não vou conseguir. Eu sozinho, não. De repente você é uma mulher que está falando assim, o meu marido não me ajuda. Se eu tivesse um marido de oração, se eu tivesse um marido bondoso, então os homens estão falando, é porque você não conhece a minha esposa. Né? Ou então, porque você não conhece os meus filhos. Ou então os jovens estão falando, é que você não sabe a casa onde eu tô, como que é a minha família. Você não sabe como que é a minha vida. Mas se você sabe quem é você, se eu estou falando aqui para um povo de Deus, então eu entendo que o mesmo Deus que foi com Jabezão, o mesmo Deus que foi com Davi, o mesmo Deus que foi com Josafá, é o Deus que será com você. Ele não vai te deixar envergonhado. Ele nunca deixou um dos seus filhos envergonhados. Mas nós precisamos nos levantar e usar a palavra. O que a palavra de Deus diz que você é? Como que a palavra de Deus diz que você tem que lutar? Você sabe? Por isso que muitas vezes nós não guerreamos, porque nós não conhecemos a nossa espada. Um soldado, um valente do Senhor, tem que conhecer a espada. Tem que conhecer a palavra. Porque quando o diabo vem falando você não pode, você vai falar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o diabo vem falando que ele é poderoso, que ele pode muita coisa, você vai falar assim, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Quando nós declaramos a palavra de Deus, a responsabilidade não é nossa, é do Senhor. Porque foi Ele que disse, não foi eu que inventei. Então quando eu oro, eu falo assim, ai Deus, então, lembrando, né? Tá na tua palavra, assim, assim, assim. Não fui eu quem disse, o Senhor quem falou. E se o Senhor falou, é verdade. E se é verdade, eu tomo posse para minha vida. Mas guerreiro despreparado, guerreiro que não conhece o seu Senhor, guerreiro que não conhece a sua espada, ele não fica em pé. Ele pode até ter um pouquinho de coragem, mas ele não fica em pé. Porque sozinhos nós não podemos fazer nada. João 15, sozinhos nada poderemos fazer. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos daquele Deus que faz o impossível, o inatingível, que nós cantamos aqui, que faz de repente, num piscar de olho, toda e qualquer situação mudar. É nesse Deus que nós confiamos. É nesse Deus que nós precisamos confiar. O Senhor precisa de homens e mulheres valentes. Valentes, corajosos, que quando vê a luta, fala assim, pode vir quente que eu estou fervendo. Deus precisa de pessoas assim, ousados, determinados. Eu vou conseguir, eu não vou parar de lutar. Eu vou ficar aqui com a minha espada desembainhada. Eu não vou ceder, eu não vou voltar atrás. Se eu cheguei até aqui, o Senhor vai me levar até lá. Deus precisa de homens e mulheres determinadas. Quantas coisas você deixou no meio do caminho porque você achou que você não ia conseguir? Quantas vezes você se anulou como um valente, como um soldado do Senhor? Hoje é dia de você pegar a sua arma. Hoje é dia de você pegar novamente as suas armaduras e dizer, Senhor, eu sou o teu valente. Eu sou o teu soldado. Eu tomo posse da minha identidade como soldado, como guerreiro, como alguém que faz parte da tua milícia. O nosso general é Cristo, não é isso que nós cantamos? Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Moisés falou isso para Josué.
Deus falou isso para Josué quando Moisés morreu. Ninguém vai te resistir todos os dias da tua vida. Mas você precisa guardar os meus preceitos. Ninguém vai te resistir todos os dias da tua vida. Mas você tem que usar a espada. Você tem que usar a palavra. Um outro guerreiro, lá no versículo 9 e 10, fala desse homem, Eleazar, filho de Dodô. Ele era um dos principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória para Israel naquele dia. E o exército voltou por onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. O significado desse nome Eleazar é o Senhor é o auxílio. Esse homem foi o segundo guerreiro, o segundo valente de Davi, citado por Davi nos últimos dias de vida. E ele fala que esse homem, Eleazar, ele estava quando os filisteus lutaram contra Davi. E aí o que aconteceu naquela batalha? Os israelitas começaram a recuar. Porque os filisteus são considerados inimigos de Deus. Os filisteus eram muito fortes. Muito forte, um exército poderoso. Eles são considerados inimigos de Deus. Quando os israelitas viram os filisteus, eles recuaram. Mas um homem ficou em pé. Fala comigo, um homem ficou em pé. Olha o que a palavra de Deus diz. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição. Olha que tremendo. Ele manteve a sua posição. Todos deram as costas. A luta não era só dele, mas ele se manteve na sua posição. Esse valente de Davi, ele tem duas características: lealdade e persistência. Todo mundo desistiu, mas ele foi até o fim, porque ele tinha uma causa. E porque ele era um valente de Davi. Ele era um soldado de Davi. Ele foi leal até o fim. Todos foram embora, mas eles ficaram. Gente, os valentes não são pessoas melindrosas. Valentes são forjados na dor. Eles são forjados lá nas cavernas. Eles são forjados. Eles ficam sozinhos para serem forjados. Valentes, soldados, não tem mimimi. Não tem não me toques. Valente é valente. Quando você pensa em uma pessoa valente, quais são as características que você imagina? Alguém que precisa do outro, que se o outro não fizer, ele não faz? Não. Alguém que é instável, um dia ele quer, outro dia ele não quer? Não. Alguém que não tem um posicionamento. Essas não são características de um valente. O valente, ele persiste. Quando todo mundo está voltando atrás, ele está ali posicionado. Quando você vê alguém posicionado em um momento que todo mundo está virando as costas, você pode olhar e falar: esse é um valente de Deus. Normalmente, os valentes são destacados porque são poucos. São poucos aqueles que continuam em pé, que perseveram. É muito fácil pegar a espada, mas é difícil lutar até o fim. 1 Crônicas 15:58. Abre aí a sua Bíblia. Desculpa, 1 Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, 15:58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada vos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois tudo aquilo que vocês fazem no Senhor não é inútil.
Portanto, meus amados, sejam firmes e que nada os abale. Fala comigo, ser firme e nada pode me abalar. Nós precisamos ser firmes. Nós precisamos ter um posicionamento diante das lutas, diante das batalhas. Esse homem, o posicionamento dele foi tão forte que ele estava segurando a espada. E ele lutou tanto sozinho que a espada grudou na sua mão. A espada grudou na sua mão. É como se a espada e a mão dele fossem uma só. É como se a espada fizesse parte dele e ele fizesse parte da espada. E os outros, cadê? Foram embora. Fala assim com a pessoa que está do teu lado. Você é daqueles que vai embora na hora que o bicho pega? Gente, quem é você? Quem são esses valentes? O exemplo de Eliasar é um exemplo poderoso. Ele continuou ali posicionado e o seu braço ficou dormente. A sua mão grudou, a espada grudou na sua mão e ele não parou de lutar. Aplicando para as nossas vidas. De repente, você está com o seu braço dormente de tanto lutar. Mas a palavra de Deus está em você. E aí, o que a palavra de Deus diz? A palavra está junto de mim, na minha boca e no meu coração. O que o salmista diz no Salmo 119? Escondi. O quê? A tua palavra no meu coração. Ou seja, a tua palavra faz parte da minha vida. A tua palavra está dentro de mim. Senhor, eu sou teu, o Senhor é meu. Eu não vou parar de lutar. Mesmo que grudou a espada na minha mão. Mesmo que os meus braços não estão mais aguentando. Senhor, eu sou o teu valente. Eu não vou sair da minha posição. Tem muita gente abrindo mão da posição que o Senhor colocou, porque os outros estão indo embora, porque as coisas não estão dando certo. Que tipo de valente que você é? Que tipo de soldado você é? Sabe quando nós conhecemos os verdadeiros soldados? Quando está tudo dando errado. Sabe quando nós conhecemos quem é crente mesmo? Quando passa pelo fogo. Sabe quando nós reconhecemos o ouro? Quando ele está lá no fogo sendo purificado. Só ele ficou. O que quer dizer isso? Que os outros não eram valentes coisa nenhuma. Era um monte de pamonha, um saco de batata. Não eram valentes. Mas Eleazar, ele ficou posicionado. Sabe o que Jesus me ensinou? Se os outros nos posicionar, problema deles. Se eu ficar posicionada, a bênção é para minha vida. Se na sua casa só você ficar posicionada, a bênção vem para a sua vida. Se o outro não quiser, deixa ele. Você fica posicionado. O Senhor me ensinou uma coisa: não põe a mão, deixa que eu faço. Porque se você pôr a mão, você vai ter que responder diante de mim. Agora, se você deixar eu fazer, a outra pessoa não quer, é com Deus. Nós precisamos entender que o nosso posicionamento diante de Deus gera milagres. Olha o que aconteceu. Tem uns bonitinhos assim, né? Eu não quero lutar, mas eu quero as bênçãos. Eleazar lutou até a espada ficar grudada, porque ele era um homem persistente. Ele tinha resistência. Ele não era mole. Lutou, mas quando ele acabou com os inimigos, o saco de batata, de pamonha, chegaram tudo para pegar os despojos. Olha que coisa mais linda, né? Tem muita gente assim, né? Deixa você lutando sozinho, mas na hora das bênçãos quer encostar, né? Ai, passa um pouquinho aí para mim, de unção, né? Oh, glória, Jesus, eu também quero, né? E Jesus é misericordioso, né? Acaba abençoando também. Mas você sabe que você não teve galardão.
Porque você não lutou. Os bonitinhos voltaram tudo. Quando viu que o Deus de Eleazar tinha feito uma grande obra, voltaram para pegar os despojos. E esse homem não era egoísta, porque soldado não é egoísta. Ele não luta por ele, ele luta por uma causa. Ele luta por uma causa maior que ele. Então ele deixou aqueles homens pegar aqueles despojos. Mas ele foi abandonado no campo de batalha. Quantos aqui já foram abandonados no campo de batalha? Quantos de nós já fomos abandonados na hora que a gente mais precisava? Na hora que a gente mais precisava de ajuda. Os valentes que estavam com a gente lá na tropa, dizendo, eu sou valente, pegando a arma, fazendo grito de guerra. Não sei como que é grito de guerra de soldado, né? Nós vamos acabar com todo mundo. Mas na hora do vamos ver, saíram, deixaram você sozinho. De repente você é um desses valentes que foi deixado no campo de batalha sozinho. Fica aí que eu já volto. Deus é contigo. Toma posse aí, mas eu tô indo. Agora eu vou te dar uma notícia um pouco triste. Normalmente os soldados ficam só. Chega uma hora que o soldado fica só. O soldado não só fica em tropa. Tem momento que ele vai ficar só. E nessa hora, o soldado descobre coisas. O soldado experimenta coisas tremendas da parte de Deus. Talvez você ficou sozinho no campo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você ficou, porque o Senhor permitiu. E quando Deus permite, Ele sabe da nossa resistência. Ele sabe daquilo que a gente aguenta e aquilo que a gente não aguenta. Salmo 114 diz isso. Ele conhece a minha resistência. Ele conhece até onde eu posso ir, porque Ele que me criou. Então, se Ele te permitiu que você ficasse no campo de batalha sozinho, é porque Ele vai te dar um grande livramento. Ele não vai te abandonar. Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos abandonou. Lá em Juízes, nós temos um forte exemplo. Juízes do 13 ao 16. De persistência. Que é Sansão. Ele estava com os olhos furados. Ele estava praticamente acabado. Em uma situação de desgraça. Mas ainda assim, ele se lembrou que ele era um gigante. E ele pede para o Senhor uma chance para lutar novamente. Depois você lê em casa. Juízes do 13 ao 16. Aquele guerreiro que era tão poderoso se viu em uma situação de desgraça, com os olhos furados. Mas ele sabia quem ele era. E ele fala, Senhor, me dá uma chance de lutar novamente. Se você não vai deixar de ser. Nunca. Você só precisa se lembrar de quem você é. Mesmo com os olhos furados, ele sabia que ele era um valente. E que se o Senhor deixasse ele se levantar, ele ganharia mais uma batalha. Se você está no campo de batalha, te abandonaram, faça como esse homem. Senhor, me dá uma chance de lutar novamente. Deus, eu sei que eu não aguento, mas eu tenho a consciência de que se o Senhor for comigo, ninguém pode me deter. Nós precisamos entender essa verdade. O terceiro valente é o Samá. Lá no versículo 12. Versículo 12. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Versículo 10. Desculpa, 11. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Ará. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá
tomou posição no meio da plantação e defendeu e derrotou os filisteus. E o Senhor lhe concedeu uma grande vitória. Esse é o terceiro guerreiro. Na Bíblia também fala que o nosso Deus é chamado de Jeová Samá, ou Chamá, né? Como nós falamos. O Senhor está presente, é um dos nomes de Deus em hebraico. Samá, como todos os outros, eles eram um homem com currículo horrível. Mas ele recebeu uma oportunidade de lutar por uma causa. O Senhor deu para Israel um campo de lentilha. E aquele campo foi entregue ao povo de Israel. E tudo que era entregue ao povo de Israel era entregue para glorificar o nome do Senhor. E aí, os filisteus novamente, os inimigos do povo de Deus, queriam tomar posse daquela terra, daquele terreno ali de lentilha. E aí o que aconteceu? Mais uma vez, todo mundo foi embora. E Samá se posicionou no meio do terreno. E ele falou, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Esse terreno é meu. O Senhor me entregou nas mãos e eu não vou sair daqui. Eu vou lutar. Presta atenção. Samá, ele gastou tempo cuidando daquilo ali. Ele plantou, ele esperou o momento de colheita. Ele passou tempo ali, ele se dedicou àquela terra. Não só ele, mas todo aquele povo. E aí chega o exército inimigo. E aí o povo abre mão de tudo que eles fizeram. De tudo que eles conquistaram. Olha que estranho. Estranho quando Deus nos dá alguma coisa e nós, como proprietários daquilo que Deus nos deu, abrimos mão porque ficamos com medo. Mas esse homem, Samá, ele matou os israelitas, os filisteus. Ele se levantou a favor daquele povo israelita. E o Senhor fez um grande livramento. Fala assim, só precisa de um. Só precisa de um valente. O Senhor só precisa de alguém posicionado. O Senhor precisa de pelo menos um posicionado. Vocês lembram o que aconteceu com Abraão? Abraão estava vendo que Sodoma e Gomorra ia ser destruído. E ele se posiciona e começa a orar. O que ele fala para o Senhor? Deus, mas se tiver não sei quantos justos lá, você vai destruir? O Senhor não. Se tiver 50, não. Aí ele falou, Senhor, e se tiver um justo, o Senhor vai destruir? O Senhor falou, o Senhor vai salvar esse justo? Eu vou salvar esse justo. Abraão estava orando por quem? Por Ló. Abraão sabia que aquela terra ia ser destruída, mas Abraão se colocou no lugar de Ló e intercedeu para que o Senhor poupasse a vida de Ló e da sua família. Uma pessoa na mão do Senhor pode fazer muito. Uma pessoa posicionada diante de Deus pode fazer muito. Nós precisamos parar de abrir mão daquilo que Deus nos deu. É como se você tem a sua casa, sua família, seus filhos, você tem as suas coisas, e de repente chega alguém batendo na sua porta e fala assim, ó, sai aí que tudo é meu. Você fala, ai, tá bom, pode ficar. Eu gosto também daquele exemplo da manada de porcos, né? Você tem uma sala linda, maravilhosa. E aí tem um monte de porcos sujos na rua e você abre a sala, a porta da sua casa e você deixa os porcos entrar? É mais ou menos assim que a gente faz. Quando o Senhor nos entrega alguma coisa nas mãos, e aí nós abrimos mão daquilo que Deus nos deu. É como a gente falasse assim para o Senhor, olha Deus, isso que o Senhor me deu, ai, tem que lutar muito para ficar com isso, não quero não. É como se você falasse, eu não quero as tuas promessas, eu não quero o que o Senhor está me dando, é muito para mim, eu não quero.
foi isso que aconteceu com aqueles homens. Eles foram embora, mas Samar se posicionou e disse: essa terra é minha, essas lentilhas são minhas. E aí você pode perguntar, mas ele colocou a vida dele em risco por causa de lentilha. Se fosse eu tinha deixado ele pegar as lentilhas. Imagina que eu ia ficar lutando por causa de lentilha. Gente, não é a lentilha, mas é o que o Senhor deu. Às vezes você abre mão de coisas que para você não é importante. Ah, vou abrir mão do meu ministério, é só um ministério. Vou abrir mão do meu chamado, é só um chamado. Ah, é só isso. Não, se foi Deus que te deu, não é só isso. É tudo isso. Eu consigo ouvir aqueles homens falando para Samar: sai daí, seu trouxa, você vai morrer por causa de lentilha. Depois você conquista outro terreno, você planta de novo. Eu ouço também Samar falando: não, eu não vou ficar debaixo do sol tudo de novo. Eu não vou plantar tudo de novo e deixar crescer tudo de novo. Não, é lentilha, o terreno é pequeno, mas é meu. Sabe essa característica desse guerreiro? Um defensor. Deus precisa levantar homens defensores. Talvez você é o único defensor da tua família. Mas se tem você, glória a Deus, porque através de você o diabo não pode entrar. Porque quando o exército vai embora, ele está entregando o seu bem para o inimigo. Quando você sai da sua casa, você está falando assim para Satanás: pode ficar com a minha família. Eu prefiro que você fique com ela do que lutar. Está entendendo? Samar, ele entendeu isso. Se eu sair daqui, a vitória vai ser para o inimigo de Deus. Se eu não me posicionar, eles vão vencer. Eu vou ficar aqui, porque essa terra é minha. Lute por sua família. Alguma vez você já se levantou no meio do campo de lentilha? Alguma vez você já se levantou no meio da tua casa e falou assim: eu vou lutar por minha família, até que todos sejam salvos, até que todos se arrependam. Eu vou lutar pelos meus filhos, até que todos sejam transformados. Eu vou lutar pelo meu casamento, até que o Senhor restaure. É muito bonito falar, é difícil, viu? Porque é você sozinho. Samar estava sozinho. Ninguém vai ficar no meio do campo de lentilha com você. Eu estou falando de valente. Valente. Mas Samar ficou. Se levante nesta noite como defensor daquilo que Deus te deu. Satanás, ele não pode tirar aquilo que é nosso, se nós estivermos posicionados. Agora, se as portas estiverem abertas, ele tem legalidade. Ele tem direito legal. Se a porta da tua sala estiver aberta, os porcos, os cachorros, tudo que estiver no meio da rua, vai entrar, porque a porta está aberta. Seja defensor da tua fé. Do que um defensor precisa? De algum tipo de arma, né? Paulo, como ele era romano também, quando ele fala lá em Efésios 6, a partir do 12, sobre as armaduras de Cristo, ele fala sobre aquelas armaduras porque ele conhecia os soldados romanos, eles sabiam como que era. Então ele fala sobre o escudo da fé. Um escudo que não deixa com que as armas inflamadas, as setas, alcance você. Então o escudo, ele protege o peito e ele protege as costas. Nós, como defensores da fé, nós precisamos ter esse escudo, o escudo da fé. Esse escudo, ele nos protege das armas, dos golpes, das lanças, da espada de Satanás. Nós precisamos nos manter em pé e lutar por nossa fé. Lutar por aquilo que nós acreditamos. Lutar pelo evangelho. Nós vemos aqueles homens muçulmanos lutando sem parar, entregando as suas vidas, matando a vida dos outros, por causa da fé deles. Mas nós somos tão relaxados.
Que se a gente não está conseguindo se levantar em prol da nossa família, quanto mais em prol da nossa fé. O Senhor precisa levantar no meio do seu povo, no meio da sua igreja, valentes que defendam aquilo que acredita, que defendam a sua fé, que fale do Evangelho, que defendam o Evangelho, não de pessoas que se calam. Esse escudo da fé, nós precisamos desse escudo da fé para nos defender de quem? Dos filisteus, do diabo, do inimigo das nossas almas. Tiago 4,7 fala: resista ao diabo e ele... Nós só vencemos as batalhas se a gente resistir. Nós precisamos disso. Defenda os seus princípios. Muitas vezes nós abrimos mão dos nossos princípios simplesmente porque todo mundo abriu mão. Todos aqueles princípios que nós tínhamos, nós deixamos porque aí o mundo mudou, as coisas mudaram. Todo mundo agora faz assim. O Senhor precisa de homens e mulheres valentes, ao ponto de você ficar pensando assim sozinho. Porque você é um defensor. Você está defendendo aquilo que é teu. Os teus princípios não podem ser corrompidos. Não vos moldeis com as coisas deste mundo. 1 Coríntios 10, 21 fala assim: como que vocês podem comer da mesa de Deus e na mesa dos demônios? Os nossos princípios estão sendo corrompidos. Por quê? Porque está todo mundo fazendo. Nós precisamos parar de ser Maria vai com as outras. Os valentes, eles ficam só, mas eles defendem até o fim aquilo que é deles, aquilo que o Senhor entregou para eles. É seu, defenda até o fim. Não abra mão porque está todo mundo abrindo mão. Para de ser Maria vai com as outras. Tem um posicionamento. Samar se colocou no meio daquele terreno e falou: eu não vou sair daqui, eu vou lutar porque é meu. Ai, pastora, todo mundo saiu da minha célula, eu vou fechar. O Senhor não te entregou na mão? É sua. Quem tem que sair é os filisteus, você não. Ai, meu ministério, eu vou parar, sabe porque está todo mundo parando. Aí você vai também. Cadê os valentes do Senhor? Cadê os valentes de Deus? Aí é que nós conhecemos quem nós somos. E aí é que nós conhecemos o que nós entendemos sobre Deus. O valente, ele não desiste, ele não para, ele não se amolda. Defenda a sua igreja. Nós vivemos em um tempo tão louco. Um tempo de desigrejados. Um tempo de rodízio de igrejas. Talvez você que está aqui, de repente, você está fazendo rodízio aqui hoje. Eu quero dizer uma coisa para você. Vai para a sua igreja. Segura para mim. A igreja que Deus te colocou. Gente, nós temos que cancelar isso. O louvor de lá é bom, eu vou para lá. Não, a palavra de lá está melhor, eu vou para lá. Lá a oração é mais forte, eu vou para lá. Sabe onde você vai parar? No mundo. Aleluia, não, misericórdia. Hoje eu estava almoçando com um pastor de uma igreja de Marília. Aí ele falou: saiu não sei quantas células da minha igreja e foi para uma outra. Tipo assim, ó. Vai que o pastor tá me vendo lá pelo culto online, né? Tipo 10 células. E foi para outra. Por quê? Ah, porque não estava concordando com a coisa que eu estava falando, fazendo. Mas é bíblico? É, mas não queria. E foi embora as 10 células. E tá assim, gente, Marília, não sei se tá em todo mundo, mas Marília tá uma loucura. Tá uma loucura. Você conversa com alguém, ele já passou por 5, 6, 7 igrejas e vai passar por aqui e vai sair também. Porque não vai ficar. Quem não é leal em um lugar, não é leal no outro. Não é? Gente, como isso está acontecendo? As pessoas não defendem a sua igreja, não honram a sua igreja, não lutam por sua igreja, não lutam pelos ministérios, não chora, não levanta a espada, não fala: o Senhor me colocou aqui, eu não vou deixar isso ficar assim, eu vou fazer alguma coisa. Não! Você está
Sabe por que eu choro? Porque eu sou pastora, eu vejo as coisas. Eu fico assim, Jesus, como que pode? Pessoas deixando coisas que Deus deu, que entregou para elas, ministérios. Quantas pessoas saíram aqui dessa igreja, estou falando daqui, dessa igreja, homens e mulheres com grandes ministérios, e saíram e estão sem nenhum ministério. Porque colocam o nome de Deus, Deus que mandou. O diabo está usando tanto essa frase que me dá medo. Quando alguém fala para mim que Deus mandou, eu já tremo, já falo, ai Jesus, será que é verdade? Porque já fala isso já para você não ter argumento. Deus que mandou. Com certeza, aqueles homens que estavam ali com Samar, deve ter ouvido também um espírito de algum lugar que não é santo, falar assim, ó, vai embora, vai para tua casa, senão você vai morrer. Sai desse exército. Irmãos, nós precisamos nos levantar como defensores daquilo que o Senhor nos deu, daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Se é teu ministério, se é tua família, a tua fé, a tua igreja, aquilo que você crê, você tem que defender, você tem que se levantar, você tem que dizer para Satanás, quem vai sair daqui é você, porque isso é meu, o Senhor que me deu, mas não. Como a igreja do Senhor, o diabo fala assim, isso aqui é meu, a gente fala, tá bom, pode pegar. Aí vai pro lado de cá, isso aqui é meu, tá bom, Satanás, pode levar. Ninguém se levanta, ninguém grita, ninguém clama. Fica um esperando pelo outro. Ai, será que tem alguém clamando? Será que tem alguém fazendo? O valente não é assim. Não tem ninguém, mas tem eu. E eu em Jesus posso muito. Eu em Jesus posso muito. Que o Senhor levante nesse lugar homens e mulheres valentes. Saco de batata e pamonha na feira. Na igreja do Senhor, no reino do Senhor, tem que ser homens e mulheres valentes. Que horas que é? Aleluia. O Senhor, Ele muda a história. Enquanto estiver um em pé, ali há livramento. Enquanto estiver alguém com a espada desembainhada, Satanás tem medo. Porque ele sabe que um guerreiro só, na presença de Deus, faz a diferença. Um guerreiro só, na presença de Deus, faz a diferença. Eu contei esses dias, não sei se foi no sábado, se foi na intercessão. A gente estava no centro. Aí a gente encontrou um casal. E o casal falou assim, pastor, eu estou saindo da igreja. Por quê? Porque lá na minha igreja, o pastor só prega sobre o pecado. Meu Deus, não aguento mais. No mesmo centro da cidade, a gente encontrou outro casal. Pastor, eu estou saindo da minha igreja. Por quê? Que agora... Por quê? Então, sabe por quê? Porque fala muito, é muita coisa de bênção, pastor. Olha, precisa de uma igreja que fala do pecado. Conclusão, ninguém está satisfeito. Por quê? Porque ninguém se levanta para guerrear, fica querendo pegar o despojo dos outros. Não se levanta como defensores, não se levanta como um valente, quer tudo pronto. O Espírito Santo não convence mais o povo do pecado, porque o povo não tem, a gente que tem que convencer. O Espírito Santo não pode mais abençoar o povo, porque o povo não conhece as bênçãos. O pastor que tem que falar, que é tudo pronto. O Senhor quer levantar homens e mulheres guerreiros que usam a espada. Se o pastor não falou do pecado, eu tenho o Espírito Santo que me fala. E ele me convence do pecado e ele me corrige. Porque senão, as igrejas de Marília vai ser pouco. Vai ter que todo mundo pegar um jatinho e ir para os Estados Unidos e para a África. Procurar a igreja pro lado de lá. Gente, você sobrava, né? Todo mundo parou assim, ó. Tipo, meu Deus, o que ela vai fazer agora? Vamos ficar em pé. Ah, Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Deus, tira em nome de Jesus do meio da Tua igreja todo medo, toda dúvida, toda confusão, em nome de Jesus. Vai tirando do meio do teu povo o desânimo. Vai tirando do meio do teu povo esse espírito que fica cedendo para Satanás. Levanta no meio dessa igreja
igreja homens e mulheres destemidos que usam a espada, que se posicionam, que dá ordem para Satanás e não recebe ordem dele. Ora, manabashuri andere cantaramanai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, não nos deixe abrir mão daquilo que o Senhor nos deu, daquilo que o Senhor nos entregou para o nosso inimigo, porque se o Senhor me entregou é meu. Ora, manabashuri andaramanabashuri andaramanai. Forja, Senhor, em nós o nosso caráter, a nossa resistência. Forja, Senhor, em nós. Nos levanta, Deus, no meio dessa geração. Levanta no meio da tua igreja esses homens, que sejam poucos, mas que sejam valentes. Que sejam poucos, mas que sejam destemidos. Que sejam poucos, mas que não abram mão das tuas promessas. Ajusta as nossas armaduras. Talvez, ó Deus, tantos já tiraram a sua armadura de soldados e já desistiram. Ajusta as nossas armaduras, Espírito Santo de Deus. Coloca novamente a espada na nossa mão. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Quantos aqui querem se alistar como soldados do Senhor? Quantos aqui querem pegar a espada na mão até a espada grudar? Mas quantos aqui estão determinados a dizer: aquilo que é meu, Satanás não pode pegar? Em nome de Jesus. Bem baixinho, a gente está orando. Bem baixinho, David. Ore cantaramanava suriandaramanava shuriandaramanai. Oh, Espírito Santo de Deus, aqueles valentes que estão caídos, desanimados, prostrados, talvez aqueles que estão indo junto com a multidão, mas hoje ouviu a tua voz e quer se posicionar. Espírito Santo, visita cada um dos teus filhos. Eu quero orar com você. Você que entendeu essa palavra e que recebeu essa palavra. Você que está dizendo no seu coração: Senhor, eu sou o teu valente dentro da minha casa, dentro dessa igreja. Eu sou o teu valente nessa geração e eu não quero abrir mão da espada, nem das armaduras, nem daquilo que o Senhor tem para mim. Quantos estão fazendo essa oração? Vem aqui na frente, eu quero orar junto com vocês. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, vai movido nesse lugar, vai trabalhando nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, levanta e alista soldados valentes, homens e mulheres do Senhor, que não negociam a sua identidade, que não negociam com Satanás. Pessoas destemidas, Deus, aqueles que estão desanimando, vai, Deus, renovando as suas forças. Vai renovando, Deus, as forças dos teus soldados. Coloca, Senhor, aí uma espada. Coloca, Deus amado, agora as armaduras. Oh, aleluia. Vai agindo, Senhor. Vai movendo, Espírito Santo de Deus. Jesus, no meio das lentilhas, levanta, Espírito Santo de Deus, homens e mulheres, Pai, oh Senhor, com determinação, oh Jesus, para defender o terreno que é deles, em nome de Jesus. Os intercessores, os líderes, nos ajuda aqui, vamos orar com esse povo. Oh, papai querido, papai querido,
querido. Nós não somos guiados, Senhor, por aquilo que os outros estão fazendo, mas nós queremos nos posicionar em Ti. Só o Senhor para nos fazer ficar em pé quando todos estão indo, quando todos estão fazendo, mas nós estamos em pé. É só o Senhor que pode fazer isso. Senhor, nós queremos ficar em pé na Tua presença. Em nome de Jesus, levanta, Deus, os Teus soldados. Levanta nessa igreja, Deus, os Teus soldados, para tomar posse daquilo que o Senhor entregou. Nós não negociamos. Nós não negociamos com filisteus. Nós não negociamos com os inimigos de Deus. Aquilo que o Senhor nos deu é nosso, e nós tomamos posse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Conosco, o Senhor luta por nós. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Senta no seu lugar. Aleluia. Você é um valente do Senhor. Você pode levantar a sua mão e dizer isso? Eu sou um valente do Senhor. Aleluia, glória a Deus.